antigo acampamento de Barrageiros, agora remodelado, é um centro de educação, parte da Universidade do Professor. Um canteiro de ideias, onde está brotando a semente de uma nova educação. Domingo de manhã. Ao chegar, o olhar do professor é de certa surpresa. O passo inicial em Faxinal é a integração. Afinal, a maioria não se conhece. São pequenos grupos de várias cidades espalhadas pelo estado. A ordem aqui é misturar a geografia. Para os trabalhos conjuntos, os professores são divididos em grupos de 7, sempre de cidades diferentes. E isso se repete na ocupação das casas. O litoral agora está ao lado do noroeste. O sudoeste junto ao norte velho. E em pouco tempo, todos parecem velhos conhecidos. É o que acontece na Quadra das Ciências, Rua Charles Darwin, 151, bem pertinho da Praça 4 Elementos. Teatros, livrarias, um restaurante enorme, salas de aula e hospedagem em casas confortáveis para mais de 1.000 pessoas. E todos que vêm para cá são professores das escolas públicas do estado. Quando chegam, imaginam que aqui vão passar uma semana vendo palestras e simplesmente descansando. Engano, a maratona começa todos os dias às 6 da manhã. O café da manhã tem a categoria de um hotel 5 estrelas. Os coordenadores partem do princípio que um professor só pode tratar bem o aluno se for bem tratado. Esta é a filosofia das palestras que ocupam toda a manhã. Eles aqui criam intimidade com os grandes pensadores, trabalham em grupos e trocam experiências. Ver ao vivo especialistas que só conheciam por livros. Cada conferência é um desafio, verdadeiro exercício de sensibilidade. O conferencista provoca o professor a experimentar, descobrir, buscar um novo olhar, um novo fazer, com a autoridade de quem olha longe e faz muito bem. É o caso de Antônio Carlos Vilaça, escritor, crítico, ensaísta e um dos maiores memorialistas brasileiros. Vilaça está aqui. Deixou seu ninho de criação no Rio de Janeiro para viver em Faxinal do Céu. Arthur Pereira Oliveira é o homem contratado pelo governo do estado para coordenar o treinamento em Faxinal do Céu. Na equipe são quase 200 pessoas. Ele montou um programa para os professores que mistura arte, filosofia e ciência. Formado em administração de empresas, especialização em vários países, ele está tendo aqui uma experiência diferente. Diz que aprende muito com os professores do Paraná e se sente bem com a avaliação deles. Reconhece que uma semana em Faxinal do Céu dá a todos uma boa injeção de ânimo. Isso aqui não é um curso, não é um seminário, não é uma capacitação, é uma experiência pessoal, única e intransferível. Não há a menor possibilidade de você dizer como é. Pode contar como é que é o dia a dia, mas isso aqui é, na realidade, uma proposta de desenvolvimento humano, pessoal, e mais uma vez eu digo, intransferível. Os caminhos, as pessoas é que vão descobrir os seus caminhos. Nós não temos o certo, não temos errado, nós não temos verdade, nós não sabemos exatamente como é que as coisas são. Agora, nós estimulamos as pessoas a pensar, a refletir, a raciocinar, a entender, estimulando-as à curiosidade, ao entendimento, a uma leitura mais elaborada do mundo. Arthur justifica que este projeto sozinho não resolve os problemas enfrentados no dia a dia das escolas, mas garante que estava mais do que na hora de repensar o ensino no Brasil. E aqui pode ser um bom começo. Ora, se nós víamos a educação como estratégia de Estado, precisamos entender que é um processo que vai começar a gerar alguns resultados visíveis daqui a 15, 20, 25, 30 anos. Isso sempre esteve fora do horizonte do mandato dos políticos brasileiros, de toda a grande revolução que eu acho que o Brasil merece, que é a revolução da ética pela educação. Mas a educação, como estratégia de Estado, a educação séria, a educação inteligente, a educação da sensibilidade, a educação por um ato de amor. Eles trocaram as suas experiências, as sensibilidades, passaram uma semana refletindo
Uma semana num cenário e num ambiente não físico, mas um cenário humano de respeito e de dignidade. Vocês tiveram, ao longo desse período de 6 dias, oportunidade de conhecer pessoas que aqui vieram, pessoas que dentro da nossa ética devem ser as mais notáveis deste país, para que vocês tenham com elas trocar, aprender, entender melhor a razão da vida, o sentido da escola, o sentido da educação, os problemas deste país, do Paraná, das cidades de vocês, e a partir dessas reflexões tomarem algumas decisões. Sei, são difíceis, o sistema é complexo, ele traz no seu rastro uma história. Peço que vocês reflitam, sempre que houver alguém trazendo fórmulas e modelos, soluções mágicas, aquelas poções químicas que vão resolver todos os problemas, prestem atenção, estão diante de um embusteiro, de um impostor. E saibam, há muitos. Vocês, ao longo desta semana, souberam mais ainda das realidades de vocês nos trabalhos que nós chamamos de construtivos, a partir daquelas perguntas provocativas. Ao longo da semana, o Paulo Rogério e a sua equipe de professoras e professores monitores que com vocês estiveram, proveram a oportunidade de vocês tirarem de dentro tudo o que tinham. Vocês puderam analisar, ouvir, aprender melhor a trabalhar em grupo e potencializar tudo o que vocês têm dentro de vocês. Quando aqui o Gustavo trouxe as apreciações a respeito daqueles povos, daquelas culturas ao norte do Himalaia e ao sul, vocês entenderam a importância do exercício da leitura? A leitura da vida através dos livros, e os livros na vida, na literatura que é a própria vida, com o Paulo Venturelli. A partir do momento que um professor em sala de aula estiver convicto que a inteligência é uma coisa que se cria, que a inteligência é um resultado, que a inteligência é um produto, a inteligência não é uma condição a priori no ser humano. Então, a partir do momento que o professor acreditar nisso, ele vai, creio eu, que ele vai se investir de uma nova carga significativa dentro da sala de aula, de uma nova carga educativa. Creio eu que ele vai poder fazer uma série de coisas dentro da sala de aula para chamar o aluno para esse processo de desenvolvimento da inteligência. Que de repente tem coisa simples que pode ser feito, simples, sem gasto, sem despesa alguma, e que aqui a gente acaba descobrindo esse tipo de coisa, né? A gente observou agora há pouco aqui nas apresentações de trabalhos que pode ser feito perfeitamente um trabalho sem gastos nenhum. E outro detalhe importante também é o repensar de tudo que a gente tem feito. É uma verdadeira provocação, realmente. Ao longo desta semana, vocês tiveram a oportunidade do deleite da récita poética com aquela pessoa tão delicada, Natália Timber. Você vê aqui, são pessoas colocando em discussão a sua própria visão do mundo, ampliando esta visão, de repente recebendo estímulos para a pesquisa própria, a vontade de caminhar, de ir adiante, de questionar e se questionar. Eu acho que isso é fundamental. E isso parte do conhecimento, do autoconhecimento e do trabalho que segue através da sensibilidade. Então, a parte que se volta para a cultura e às artes é muito importante. Ouviram e entenderam melhor a importância da música. E no concerto didático do Paulo Torres, com a sua orquestra de câmara brasileira, se deleitaram e se deliciaram com aqueles sons tão delicados dos grandes compositores da música mundial. Eu jamais tinha visto uma orquestra. O professor não tem oportunidade quase para isso, né? Não tinha visto quantas coisas que eu não tinha visto. Eu, com 55 anos, não tive oportunidade, assim, um professor que a gente só pensa no trabalho, se dedicando, e não tive, assim, oportunidade. Então, agora, o Faxinal do Céu me ofertou essa oportunidade. Vocês souberam, ao longo desta semana, a respeito da família, entenderam melhor as nuances das relações homem-mulher, filhos, nas diferentes etapas da vida. Nós não temos o hábito de separar pensamentos, ideias úteis de pensamentos e ideias inúteis por um momento.
Para mim foi muito bom, né? Porque 23 anos de serviço que eu tenho, eu nunca fui tratada assim. Não tenho nem palavra. Vocês perceberam que num processo complexo, denso, vocês tiveram momentos de encanto com a música, com os corpos, com os exercícios que vocês fizeram, de modo que vocês soubessem que na aula, na escola de vocês, isso também pode ser feito. Porque tudo que aconteceu aqui em Faxinal do Céu é um conceito de educação, não é um conceito de aula morta, tradicional. É um conceito que pode ser levado e adaptado às escolas. E ao longo da semana vocês se viram, souberam da nutrição dos corpos, souberam dos exercícios, souberam do sono, souberam dos travesseiros, souberam dos dentes, souberam de si, se conheceram e as almas se apresentaram. Nesses 29 anos de magistério, para mim foi a coisa mais fantástica que eu já vi em minha vida. Junto com pessoas tão cultas, palestristas, amigos, foi uma amizade assim tão grande e uma bagagem cultural que, sinceramente, nos meus 29 anos de magistério, foi a minha primeira vez, a orquestra, a poetisa ontem, o Arthur, a equipe dele toda, simplesmente fantástica. Do entendimento que o Cláudio Piano trouxe à apreciação de vocês aqui, para que vocês reflitam a respeito da natureza das coisas, da vida, da humanidade, da arte, da ciência, da filosofia. Isso aí é injeção para a gente renovar as forças, né? E ver que vale a pena continuar. Escola não é só ensinar a ler, escrever noções de geografia, matemática, mas sim formar um cidadão consciente, crítico, para que ele possa tirar o país desse redoma, dessa qualificação que a gente tem, né, de periferia. E vocês souberam melhor desses personagens da vida brasileira, em torno daquele personagem central a respeito de quem Antônio Carlos Villaça falou, que foi Getúlio Vargas. A tentativa de incorporação do proletariado à sociedade, que era uma preocupação constante dele, era uma obsessão no primeiro governo, no segundo governo. O Getúlio era um homem voltado para a Alemanha, ele não gostava dos Estados Unidos, ele não gostava da Inglaterra e da França, ele desconfiava da democracia, ele não era um homem que gostasse da democracia liberal. Então eu vejo na questão social a grande contribuição política de Getúlio. Depois a solução, a tentativa de solução do duelo tão intenso na década de 30 no Brasil, entre esquerda e direita, entre comunismo e integralismo, entre Luiz Carlos Prestes e Plínio Salgado. O Getúlio conseguiu superar essa tensão. Eu desejo a vocês tudo que um ser humano pode desejar ao outro, como disse o Villaça. A pessoa é para o outro e nós somos para vocês por toda a vida toda. E nós só temos a agradecer, porque vocês são tão delicadas e delicados, tão sensíveis. E eu não tenho mais palavras, eu não tenho mais palavras. Eu só agradeço a vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor.
Toda a felicidade para vocês. Como disse uma professora, um beijo na alma de vocês. O amigo passa sua alma para a gente, isto é, a gente sente nos seus olhos, na sua expressão, toda a emoção de um poeta. E isso é importante e conquista a todos. Continue assim, tá? Felicidades. Poxa vida. Tudo de bom. Obrigado a você. Siga em frente. Muito obrigado. Senhora Matilde. Muito obrigado, hein? É uma mensagem de vida muito linda. Eu fico muito feliz com isso. Mas agora com o incentivo, com todo o carinho, com toda a dedicação, com tudo que eu encontrei e recebi aqui, eu espero colocar assim uma dose mais profunda daquele amor, daquela paixão que eu já sentia na educação, para que se concretize aquilo que eu sentia dentro de mim, mas que às vezes eu imaginava assim, eu sou tão pequena, parece-me que não tenho força para fazer aquilo que sonho em fazer. Parecia que aquilo não passava de um sonho. Agora acredito que devo concretizar o meu sonho.